Check-up no rádio de hoje, recebendo o médico veterinário Dr. Robson Góes para mais uma sexta-feira com mais um tema importante. Dr. Robson, bom dia. Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Geraldo. E você pode interagir conosco, 99205-3030, 99205-3030. Estamos no mês de março e estamos com o Março Amarelo. O Março Amarelo, a gente trata aí, fala da doença renal em cães e gatos e animais. Dr. Robson, o que é que dá para falar sobre o Março Amarelo e sobre a doença renal? Isso, com a mesma evolução que teve na medicina humana, né, em estipular nos meses algumas doenças para serem abordadas nesses meses, a veterinária também iniciou com vários meses, com várias atuações. E nesse mês de março é o mês que se desperta para os problemas renais, né, principalmente a doença renal crônica. Os rins, ele são um órgão, né? São dois rins que nós temos, eles são extremamente fundamentais, já que atuam na questão de regulação, na questão de excreção, de eliminação de algumas substâncias e também na produção de hormônio, né? O rim, ele é responsável pela filtração do nosso sangue e nessa filtração do sangue vai aí regular a questão dos eletrólitos do nosso organismo, vai também fazer a eliminação de substâncias que sejam elas tóxicas, né, ou substâncias nocivas quando estão em excesso no nosso organismo, por exemplo, a ureia, a creatinina e outras substâncias que também ele elimina, tá? E também por estimular a medula óssea a produzir sangue, né? Então isso aí, o rim, ele tem uma unidade filtradora, que tem os glomérulos ali, os néfrons que filtram o sangue, e quando esses filtros, né, esses néfrons, eles são destruídos, nós temos essas destruições causadas por diversos agentes, né, podem aí por excesso de alguns minerais, por substâncias tóxicas, por vários outros agentes que podem causar doenças infecciosas, parasitas, podem causar lesões nesse órgão. E uma coisa interessante, Geraldo, é que uma vez esse órgão lesionado, né, ele, quando passa mais de 3 meses essas lesões, a gente já caracteriza como uma doença renal crônica, né? A doença ela pode ser aguda, por exemplo, na leptospirose e em outras causas aí que podem estar levando esse animal a uma doença aguda de tratamento, né, e que muitas vezes é reversível, você consegue reverter. Mas quando ele já tem mais de 65%, 75% de comprometimento desses néfrons e por um período aí por mais de 3 meses, aí a gente já caracteriza como uma doença renal crônica. Que o animal pode apresentar o quê? Meu animal está apresentando um problema renal, ele é jovem, pode acontecer? Pode. Pode sim, um animal jovem acontecer, mas é mais para animais idosos. É mais comum em gato. Cão pode ter doença renal? Pode sim, né? Mas é mais comum em gato porque o gato não gosta tanto de beber água, né? Quais os sintomas que meu animal pode apresentar? Quais os sinais que meu animal pode apresentar? Geralmente esses animais que têm problemas renais, eles começam a beber muita água, né? Eles podem aumentar ou diminuir a produção de urina. E essa urina geralmente era bem clarinha, né? Outro sintoma que o animal pode apresentar é apatia, fica ali sem querer andar, letárgico, né? Sempre dormindo. O animal pode apresentar principalmente vômitos, né? E diarreia. E também outro sintoma que pode apresentar são lesões na boca, mau hálito, pode apresentar lesões aí, principalmente em ponta de língua, quando já tem necrose de língua, quando já está num quadro avançado de azotemia. É interessante a azoturia, a azotemia, e é interessante que esses animais eles passem por avaliação clínica, pelo médico veterinário, façam exames laboratoriais
Esses exames laboratoriais, a gente pode fazer o hemograma para você ver se já tem uma anemia nesse animal em virtude de uma lesão renal. Fazer exames de ureia, creatinina. Hoje na veterinária a gente já tem um exame que é o SDMA, que já consegue identificar se o rim já tem uma lesão a partir de 25% de comprometimento dos néfrons. Tá? E quando você consegue fazer esse diagnóstico, aí o médico veterinário vai ter de ver em qual grau está essa lesão renal, aí através desses exames bioquímicos, exames laboratoriais. Também pode fazer exame de imagem, como a ultrassonografia, exame de urina. E ao detectar que ele está com esse quadro de insuficiência renal, ele vai fazer o estadiamento da doença, ver em qual estágio está, primeiro estágio, segundo, terceiro, quarto estágio. E para aí vai conseguir fazer a linha de tratamento, né? Aí essa linha de tratamento pode ser através de mudança, ingerir mais água, mudar a alimentação, uma alimentação menos rica em proteína, e se tiver proteína, uma proteína de alta digestibilidade, com menos níveis de fósforo, né? E aí vários ajustes, principalmente a gente utiliza uma ração renal, e fazendo com que as medicações que forem utilizadas, que sejam ômega 3, ômega 6, os ômegas ou outros medicamentos para proteger ainda os néfrons que ainda resta, já que o organismo consegue dar uma qualidade ainda de vida, porque essas lesões renais ela pode ser em um rim só ou ela pode ser nos dois rins. Então isso daí vai fazer com que você possa dar uma boa qualidade de vida ainda para esse animal com esse quadro de insuficiência renal. No caso, a má alimentação pode causar um problema renal? Com certeza, eu vejo aí várias pessoas que dão muita... meu animal gosta de comer vísceras, por exemplo, né? As vísceras, elas são ricas em fósforo, com teor de proteína alto, que essa má alimentação pode causar uma lesão nos rins. Então isso daí muitas vezes, a boca, por exemplo, meu animal está com a boca podre, né? Está cheio de tártaro. Esses tártaros, as bactérias podem se deslocar, se alojar no rim, causando uma lesão que pode levar a uma insuficiência renal grave, que esse animal tem de ir até a passar por uma hemodiálise ou por uma doação, né? Agora fugiu o nome, né? Você fazer aí a retirada de um rim de outro animal e transplantar, o transplante, né, renal, que hoje na veterinária já está sendo utilizado. Então isso daí a gente não quer que chegue a esses estágios, o estágio 4, que é o estágio mais grave. E para isso é necessário que as pessoas se atenham que animais idosos, animais a partir de 7 anos de idade, eles têm de passar pelo menos a cada 6 meses por uma avaliação clínica, e incluindo na avaliação clínica do médico veterinário os exames laboratoriais necessários, né? Principalmente uma avaliação que a gente solicita que seja feita no mínimo uma avaliação hepática e uma avaliação renal. A LT e a ST e fosfatase alcalina, né? E ureia e creatinina. Se você fizer isso daí, você vai ter aí uma boa avaliação mínima, né? Já que, por exemplo, nesses quadros de insuficiência renal, pode alterar a lipase e amilase, que vai sugerir que o animal esteja com a pancreatite também. Então, tudo isso aí é importante para que você possa ter uma boa qualidade de vida para esse seu animal. Nos humanos, quando a gente fala em doenças renais, a recomendação é o consumo frequente de água, né? E nos animais, como é que você faz? É preciso estimular esse animal a beber água? Isso, do mesmo jeito. Quando você estimula a produção de água, você também estimula que os rins façam uma filtração. E essa filtração vai fazer com que ele também elimine algumas substâncias que são nocivas para o animal, né? Que aí seria principalmente a ureia e a creatinina.
Muito bem, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos ouvir. Agora sim, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, doutor Robson. Doutor, é o seguinte, eu tenho um cachorro, ele é criado desde novinho, é meu bebê. Ele está agora com uns 5 anos. Então, doutor, ele está assim. Porque antes eu morava, tinha areia. E aonde eu me mudei agora é apartamento, mas só que no muro não tem areia. Então, assim, ele só faz cocô e urinar, só se a gente levar ele na rua. Tem dia que passa muito tempo para ele sair, porque eu não posso levar ele, porque eu tenho medo dele me derrubar. Aí eu tenho medo, isso ofende, pode dar infecção urinária nele, dele passar muito tempo sem urinar. E outra coisa, ultimamente ele está mordendo muito assim as patas dele. Isso é algo que para a pessoa ficar prestando atenção. Fala aí sobre a urina, se pode dar infecção nele. Vai falar agora? Vamos lá, vou começar pelo fim. Esse hábito de estar mordendo as patas, hoje é bastante comum animais terem problema de dermatite, né? Dermatite de contato, que pode dar isso daí, ou então algum quadro alimentar, né? que faz com que fique ali essa mordedura das patas. Pode ser estresse também, pode causar isso. Quanto à questão de passar muito tempo sem urinar, pode sim, essa retenção urinária pode acarretar uma infecção urinária nesse animal. É interessante que a senhora, se não tiver o tempo para passear com o cachorro e ele só gosta de fazer em uma areia e não tem mais na casa da senhora uma areia, pode providenciar uma caixinha de areia e ele criar o hábito de fazer na caixinha de areia, vai resolver todos os seus problemas. Mas o ideal é que o animal ele tenha essa capacidade aí, principalmente o cão macho, que ele gosta de delimitar território, então ele sai urinando em pequenos locais para demarcar a sua área. Então ele não urina de uma vez só em um canto só, ele sai delimitando território. Então é interessante que ela passeie com ele pelo menos 2 vezes ao dia. Muito bem. Bom dia, doutor Robson. Queria saber de quanto em quanto tempo se dá a vacina de anticoncepcional em gatas. Ali em gata tem vários medicamentos, esses progestágenos, né? Tem fabricantes que orientam a cada 4 meses e tem fabricantes que orientam a cada 6 meses. Então tem de olhar bem qual produto está sendo adquirido, né, para poder saber o que é que o fabricante indica. Eu, particularmente, a que a gente administra lá na clínica, né, apesar de eu não gostar muito, eu oriento a castração, mas a que a gente utiliza é a cada 4 meses. Um ouvinte pergunta que eu acho semelhante à pergunta aqui da ouvinte anterior. Dr. Robson, gostaria de saber com quantos meses de vida posso dar a injeção anti-cio. Na minha gata, ela vai fazer 6 meses. Isso, provavelmente ela já está entrando no cio. A gata ela entra no cio aí por volta dos 5 aos 7 meses de idade. Se você não quer ela para reprodução, a indicação é que faça a castração. Se não tiver podendo fazer a castração agora, aí já pode sim administrar o progestágeno. Muito bem, tem mais perguntas? Vamos ouvir. Bom dia, doutor Robson. A minha cachorra, ela já tem 16 anos, é uma poodle e ela já é diagnosticada com problema de risco. Agora, a minha preocupação maior é porque ela não quer comer ração, a raçãozinha pura. O pouco que ela come é misturada com arroz, um pouquinho de carne. E apesar de alguns veterinários, a Maísa, por exemplo, já disse que é interessante ela comer a ração apropriada para o problema dela. É isso? E aí, doutor? É isso sim. O indicado é se ela já foi diagnosticada com problema renal. O indicado é que ela tome a medicação renal contínua para o resto da vida, que você estimule o consumo de água dela o máximo possível e que ela coma ração renal. Como a senhora cita aí que ela tem dificuldade de comer os grãos da ração renal, o que a senhora pode fazer é triturar a ração, fazendo ela em pó e administrando esse pó da ração junto com o alimento mais palatável que ela gosta, até ela se acostumar com a ração. O ouvinte está perguntando aqui quanto tempo demora o tratamento renal em um cachorro. Pode durar o resto da vida.
né? Muitas vezes, quando o néfron, quando os rins eles já estão lesionados, a gente trata para o resto da vida na intenção de proteger o restante de néfrons viáveis que existe. Então, isso daí vai ser para o resto da vida a indicação de tratamento desse animal. Se for um animal com insuficiência renal crônica. Se for insuficiência renal aguda, vai durar enquanto persistir ali as alterações nos rins. E os sintomas desaparecem nesse caso aí depois? Aí sim, quando é uma insuficiência aguda, que você consegue reverter o quadro, né? Principalmente você tem de diagnosticar a causa base da doença. Por exemplo, o animal que está com uma doença do carrapato, né? Que a erliquiose, ela causa ali uma lesão nos rins. Então você tem ali de tratar essa doença e após o tratamento dessa doença você vai fazer novo exame para saber se os rins voltaram a funcionar normalmente e se a ureia, a creatinina principais voltaram aos níveis aceitáveis e que esse animal foi tratado e a gente vai persistir aí só com a vida natural, com a vida normal dele. Muito bem, Dr. Robson Góes é médico veterinário, atende na clínica Veteripet, Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. O telefone é o 3421-1263. Você pode seguir a Veteripet no Instagram, @Veteripet. Dr. Robson, muito obrigado e até a próxima sexta-feira. Obrigado e um bom final de semana a todos.